Meus amados irmãos em Jesus Cristo, vocês que hoje estão aqui na igreja de São Pedro, último dia do ano, é para dizer que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele nunca deixa de ser bom. E seria muita ingratidão de nossa parte chegarmos ao último dia do ano civil, murmurando, reclamando, embora todos nós tenhamos sofrido muito e ainda estamos com muito medo. O medo da morte. O medo da morte é uma grande oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. O medo da morte pode sim nos tornar pessoas virtuosas. Não só o medo da nossa morte, mas o medo de perder as pessoas que nós amamos. Porque fatalmente isso um dia vai acontecer. Mas antes que isso se suceda, é muito importante que nós tenhamos a fé em nosso Senhor. E esta fé não pode ser um jargão, não é só para colocar no vidro do carro, não é só para colocar na porta da casa, ela é para fazer parte do nosso coração, de ser mais do que uma filosofia de vida, precisa ser a nossa própria vida. Porque, queridos, nesse exato momento em que nós estamos aqui com alegria, solenemente celebrando a Eucaristia, tem pessoas sofrendo num leito de um hospital. Existem pessoas duramente castigadas. Mas eu tenho certeza absoluta que a força da luz é maior do que a força das trevas. Foi isso que São João nos ensinou no Evangelho de hoje. Ele falou muito sobre a luz. Deus é a luz que brilha das trevas, e as trevas não conseguiram dominá-las. A luz é sempre mais forte do que a escuridão. O poder do bem, meus queridos, o poder do bem é sempre mais forte, mais poderoso do que o poder do mal. O Covid-19 não venceu batalha coisa alguma. Nós é que vamos vencer. Nós é que vamos superar isso. Porque a força da luz, eu repito, é maior do que a força das trevas. Por vezes, durante esse ano, nós parecíamos derrotados. Nós parecíamos que havíamos perdido a batalha. Pessoas entraram em depressão, sofreram com a ansiedade, o pânico. Muitos começaram a somatizar outros tipos de doenças, é verdade. Muitos, milhares dos nossos irmãos se desesperaram, perderam seus empregos, ficaram preocupados com o que havia sustentar as suas famílias, seus filhos. Muitos foram obrigados, não por opção, mas obrigados a baixar o seu nível de vida. Eram acostumados a fazer algumas coisas, tiveram que abrir mão e experimentar com humildade, o que é ter uma vida mais simples. O Covid-19 nos questionou, nos questiona. Mas eu peço, queridos irmãos, que todos nós comunguemos de uma ideia. De Deus não procede o mal. Esse vírus não é o Senhor nos castigando.
Não vamos nutrir esta imagem de Deus como se ele fosse um pai punitivo, que estivesse castigando a humanidade pelos nossos pecados e por isso mandou esse vírus maldito. Eu não quero que nenhum de nós nutramos esta imagem de Deus, porque esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. E também não quero fazer uma defesa de Deus, uma apologia ao Senhor, porque Ele não precisa disso. O que nos cabe como padres e pregadores de religião é mostrar-lhes o Deus de Jesus Cristo. E esse Deus não castiga os seus filhos a ponto de levá-los à morte. Não é Deus quem faz isso. Consequência da própria fragilidade humana e de cada um de nós. O que é certo, queridos, é que nós podemos superar tudo isso e tirarmos grandes lições e grandes aprendizados antes de julgarmos e apontarmos quem é o causador de tudo isso. É fato que houveram muitas teorias e ainda existem para tentar explicar o que se nos está acontecendo. Quem somos nós para nos outorgarmos o direito de dar uma resposta que nem o mundo conseguiu dar? Pelo contrário, nós temos humildade suficiente para baixar a cabeça e dizer: eu também não sei. Nós também não temos respostas. Assim como o povo de Israel, que foi exilado, sofreu e passou 40 anos no deserto, também se questionava, Deus, no meio de tudo isso, manifestou a sua bondade. Por isso que eu comecei esta homilia dizendo que Deus é bom. E Ele não é bom só uma vez. Ele não é bom só 2 vezes. Ele é bom o tempo inteiro. E a bondade de Deus, você e eu precisamos abrir os olhos para enxergar. Nós precisamos ter olhos para ver a bondade de Deus, sob pena de sermos pessoas amarguradas, sob pena de sermos pessoas tristes. Nós precisamos, queridos, por necessidade humana, termos uma visão da bondade de Deus sobre nós. O mundo caindo, sofrendo, mas os filhos de Deus não estão de cabeça baixa. Os filhos da luz estão de cabeça erguida, sofrendo, muitas vezes chorosos, mas sem nunca perder a esperança de que dias melhores virão. Eu tenho certeza, queridos, que quanto maior é a tempestade, o dia de sol ainda virá mais forte. Quanto maior o dia que passou chuvoso, o amanhã vai ser um sol brilhante. E como tem dito diversas vezes, desde que começou a pandemia, o Papa Francisco, se preparem para dias melhores, se preparem para dias de bênçãos, de graças. Somente a pessoa que possui a luz do Senhor do seu coração é que pode vislumbrar isso. Os que não a possuem não conseguem ver isso. Acham que o padre está falando sem olhar a realidade, sem ver os jornais. Não. Os fatos estão aí para todos nós vermos. Nós sabemos de tudo o que está acontecendo e ainda do que está por vir. Sabemos da dura realidade. Sabemos que o risco ainda é grande. Mas nós não podemos nos dar por vencidos. Nós não podemos nos dar por derrotados. Me recordo, amanhã nós celebramos Santa Maria, primeiro dia civil do ano.
E você chegou até aqui, queridos, e enfrentou muitas batalhas. Todos nós passamos, como nunca passamos, algumas situações do ponto de vista religioso, como a Páscoa desse ano, a festa do padroeiro deste ano. Estamos vivendo tempos como nunca antes vivemos, mas em tudo dai graças ao Senhor. Talvez dentro da sua casa morem pessoas extremamente negativas, extremamente pessimistas dentro do seu contexto familiar, pessoas que desacreditam de qualquer possibilidade de saída, que o vírus derrotou, pessoas prostradas mesmo. Nós precisamos, com a nossa positividade, com a luz que brilha dentro de cada cristão, erguer essas pessoas. Nós precisamos contaminar o mundo ao nosso redor de coisas boas. A proliferação do vírus não pode ser mais rápida do que a proliferação do bem e da bondade. O vírus se espalhou muito rapidamente. É fácil o contágio, mas mais fácil e mais contagioso deve ser a nossa alegria, a nossa força de superação, a nossa bondade e o nosso perdão. E por que digo isso? Por causa do que lemos hoje no Santo Evangelho. A luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem dominá-la. Gostaria muito que todos nós saíssemos desta Santa Missa pessoas mais positivas, pessoas mais convictas da bondade de Deus sobre nós. E lhes digo mais: se neste ano você perdeu alguém, se você perdeu uma pessoa querida e você brigou com Deus, você questionou a Deus, você colocou Deus contra a parede dizendo: por que você fez isso? Por que estás fazendo isto? Hoje é dia de você se reconciliar com nosso Senhor e dizer para Ele: Senhor, o Senhor é bom, eu é que muitas vezes não entendo, e eu quero lhe pedir perdão pelas vezes que lhe questionei. O Senhor é bom o tempo inteiro, me conservou a minha vida e a minha saúde até hoje. Quero lhe render graças, quero lhe dizer muito obrigado. E quero que este ano que se aproxima seja para mim uma grande oportunidade de lhe dizer obrigado todos os dias, por ter me poupado a vida, por ter me poupado a saúde e a paz. E queridos, assim eu concluo, querendo que a nossa celebração do dia 31 de dezembro seja um grande obrigado ao Senhor. Poucas pessoas nesse 31 de dezembro terão forças. Vejam bem, poucas pessoas nesse mundo de meu Deus terão forças para dizer obrigado, Senhor, por esse ano, mas nós teremos. Pode ser que alguém ache até loucura nós dizermos isso, uma aberração, um absurdo, esse povo da igreja de São Pedro agradecendo um ano que foi tão difícil como esse. Mas é porque nós estamos vendo o que eles não estão vendo. Porque os nossos olhos estão contemplando coisas que a maioria não vê. Coisas que o nosso coração está sentindo, que só o coração do homem e da mulher de fé podem sentir. Não seja uma pessoa amargurada nem derrotada. Seja uma pessoa positiva, porque
o Deus que lhe protegeu até aqui, lhe ama muito e é bom com você. É bom o tempo inteiro com você. Ele foi bom durante o mês de janeiro até o dia de hoje e vai continuar sendo bom com você. Você pode até brigar com ele, você pode até o questioná-lo, ele não vai devolver na mesma moeda para você. Você que brigou com ele, ele continua sendo o mesmo com você. É hora de voltar. Você que o questionou, ou talvez ainda o esteja questionando por tudo que vem acontecendo, ele está olhando para você nesse momento e dizendo: tomara que estas palavras caiam no coração desse meu filho, da minha filha, e ele compreenda de joelhos aquilo que a mente não consegue captar. Santo Anselmo, um grande doutor da igreja, ele dizia: para se compreender a Deus, não é com a cara nos livros, é de joelho no chão. Para se compreender a Deus, não é só lendo e estudando. Isto só não basta. Tem que estar em espírito de oração. É só assim, meus queridos. Quando depois da Sagrada Comunhão, nós passaremos com Jesus entre vocês, é que vocês dirão: agora sim, Senhor. O que a minha mente não consegue entender, o meu coração se apraz. O que a minha mente não consegue comportar, o meu coração e a minha fé me diz que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo em paz. Que Deus e Nossa Senhora nos nutra de uma grande esperança e de um grande amor. Os filhos da bondade, como somos, também precisamos ser bons com todos. Precisamos necessariamente que esse ano de 2021 seja uma grande oportunidade de sermos bons com as pessoas.